O tempo começou com o Ocidente estabelecendo suas condições. A ocupação do Ocidente em 1500 no Brasil, na África e em outros lugares, desqualificando culturas indígenas, culturas africanas, culturas asiáticas. Meu nome é Osmar Moreira, né? Eu nasci no município de Vitória da Conquista, né? Desde 8 anos de idade que estou na estrada, e isso até aos 19 anos. Agora imagine perambulando Vitória da Conquista, Tapetinga, Salvador, São Paulo. Então assim que concluí o curso de letras, fiz concurso, passei para ensinar na universidade. E estou aqui na UNEB desde 1990. Então, boa tarde. Como dizíamos há pouco, trata-se de uma reflexão sobre BRICS cultural, certo? BRICS cultural, que é um conceito que envolve as relações interculturais Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, certo? E que implica um trabalho com a cultura, uma reflexão sobre a cultura, uma pesquisa sobre a cultura, um pouco deslocando a abordagem mais ostensiva que é a econômica, certo? Só conseguimos organizar uma política cultural a partir de 2003. Aí, a partir do governo de 2003, com Gilberto Gil, por exemplo, na cultura, no Ministério da Cultura, você coloca uma questão importante: a cultura como um bem simbólico e não a cultura como um bom negócio. Viva a nossa terra, viva o samba, viva a música, viva a arte popular deste país! Isso é uma revolução e é uma grande referência. O Brasil durante esse período, que não durou tanto, né, foi referência para a América Latina. Então a gente tinha muitos encontros envolvendo pesquisadores, não só latino-americanos, como da Europa, das periferias da Europa e da Ásia. Então o Brasil organizou os grandes fóruns internacionais de cultura. Quer dizer, e foi o Brasil quem criou o BRICS. O conceito de BRICS foi uma criação brasileira em 2003 e o melhor exemplo disso é como, por exemplo, o presidente Lula vai inaugurar o Centro de Cultura Brasileira na Universidade de Pequim. Depois de 10 anos de toda essa reflexão sobre economia envolvendo Brasil, Rússia, Índia e China, a África do Sul vai entrar depois, eu e um grupo de pesquisadores inquietos resolvemos pensar a questão do BRICS em termos de cultura. Relações interculturais, Brasil, Rússia, Índia, China e depois África do Sul, certo? Relações interculturais quer dizer, elas já existem desde que a humanidade, ou desde que a modernidade vai se dar no Ocidente, sua irradiação pelo mundo, mas o projeto de pesquisa, que envolve 6 pesquisadores aqui do Pós-Crítica e da UFBA, consistia exatamente no esforço intelectual para, digamos, fazer uma reflexão sobre a noção de modernidade estética ou a noção de modernidade entre esses países como um ponto de partida para se pensar a cultura, envolvendo línguas, envolvendo produção simbólica, envolvendo circulação da cultura, recepção da cultura, sempre comparando em contraponto com a cultura do Ocidente. Todo o esforço intelectual do projeto BRICS é mostrar a potência dessas culturas marginalizadas, subalternizadas, e mostrar o quanto elas têm de modernidade, o quanto elas têm de expressão, digamos, de civilizações, de culturas extremamente ricas, né, e que foram, de alguma maneira, despejadas pela cultura ocidental e sua lógica. Por exemplo, a lógica de despejo territorial estabelecido com a ocupação das terras dos indígenas e dos negros. Qual tem sido a forma que indígenas e negros utilizaram desde sempre para resistir? O Ocidente apaga as memórias, destrói as mentalidades. Então, o BRICS cultural é esse esforço de reunir as ruínas
E mesmo essas ruínas, elas estão com o povo na tradição oral. Então o esforço intelectual é reunir, construir uma sintaxe e também um esforço pedagógico para ensinar o que fazer com essas ruínas. BRICS é problematizar a forma cultural do Ocidente e abrir perspectivas para os povos despejados. Quando a gente pensa a produção do conhecimento, seja à direita ou à esquerda, a cultura que a gente conhece, que é o tempo todo valorizada, tem um viés. E através do BRICS a gente pode estar repensando outras perspectivas. A gente pode pensar na população negra, na população indígena. Nós estamos crescendo a partir das reflexões sobre os descendentes, né, e como a escola, né, enquanto o currículo escolar tem sido pensado para falar com essas pessoas que têm descendência e até para saber se eles sabem ou não dessa descendência, porque existe um apagamento da figura indígena, da pessoa indígena, inclusive na história do Brasil, que vamos dizer assim, imposto pela colonização que nós sofremos, né? E a partir disso, só a partir disso, a gente consegue perceber uma estética que é brasileira, que quebra uma onda ocidental, porque o Brasil e a América Latina quebram uma onda ocidental, embora de alguma maneira estejam entrelaçados. E quando a gente se debruça sobre estes estudos da perspectiva cultural e feminista, quer dizer, você vê ainda mais outra rasura se fazendo ali, né? Você já tem um bloco contra-hegemônico. Quando você vai estudar esse bloco da perspectiva cultural e feminista, como foi o meu caso com as bolsistas, é de uma riqueza imensa, porque você vai se pôr a escutar narrativas de mulheres que não foram ouvidas, não foram consideradas, né? Estabelecer relações entre elas, como a gente pôde fazer com mulheres do Brasil e da América Latina, escritoras como Conceição Evaristo, a Carolina Maria de Jesus, né? O pós-crítica, ele nos leva para esse caminho, para pensar que não é apenas a questão acadêmica, né? Mas que nós temos que, na nossa prática, empoderar mulheres, né? Empoderar os que são subalternizados. O Brasil teve um modernismo, digamos, fundado muito no anglo-saxônico, na cultura ocidental, mas já na Rússia, na China, na África do Sul, na Índia, já é uma outra pegada. E essa reflexão das diferentes formas de lidar com a modernidade, suas ordens, que eu costumo brincar de suas ordens de despejo, histórico, filosófico e estético, porque, em certa medida, é isso que ocorre. O tempo começou com o Ocidente estabelecendo suas condições. A ocupação do Ocidente em 1500 no Brasil, na África, em outros lugares. E filosoficamente também com o Iluminismo foi assim, bom, a racionalidade é dessa forma. Então logo vocês não raciocinam, a racionalidade é outra coisa. E a estética também, em certa medida, fundada no bom gosto e na produção, na autoprodução cultural do Ocidente. Quer dizer, desqualificando culturas indígenas, culturas africanas, culturas asiáticas. Então, pesquisas como o BRICS Cultural permite que cada um possa potencializar a sua condição do humano a partir da língua e da cultura. Porque você nasce com potência de ter ideias e com potência de falar. Mas essa potência de ter ideia e de falar, ela pode ser demolida, ela pode ser destruída, ela pode ser silenciada, inviabilizada. E projetos como esse quer, digamos assim, dramatizar essa situação e garantir que cada um, como falante de uma língua qualquer, possa entrar na história e se tornar sujeito dela. Então, o BRICS Cultural visa, portanto, reunir as expressões culturais desses países em relação, levando em conta as línguas, levando em conta todas as lutas de resistência ao Ocidente hegemônico. Como Paulo Freire já dizia, não é estar no mundo como um farrapo, mas estar com o mundo transformado. Então é isso que o conjunto de pesquisadores desse projeto, que eu considero relevante, tem contribuído para a cultura brasileira.